No Tech Talk, onde abordamos questões técnicas dos exames musculoesqueléticos, hoje eu vou falar em como sabemos que o posicionamento ficou adequado na ressonância magnética do ombro. Os exames de ressonância do ombro são feitos com o paciente deitado em decúbito dorsal, com o braço ao longo do corpo. É colocada uma bobina dedicada e caso essa bobina específica não estiver disponível, nós podemos usar uma bobina do tipo flexível, também conhecida como bobina flex. Depois que o paciente está deitado, nós devemos posicionar adequadamente a bobina de forma que o sinal do ombro fique homogêneo. Um erro muito comum é deixar a bobina muito para cima. Como que a gente sabe que isso ocorreu? Como nesse exemplo aqui, porque nós vemos que a porção superior da imagem tem um sinal adequado, mas a parte de baixo fica com esse aspecto ruidoso, com pouco sinal. Note que tem um limite bem claro entre o sinal bom da parte de cima e o sinal ruim aqui da parte de baixo, indicando que a bobina não foi posicionada adequadamente para garantir um bom sinal na porção inferior da articulação. Já nesse outro paciente, o sinal ele é todo homogêneo, indicando que a bobina foi bem posicionada. Outro ponto a ser verificado é a rotação do braço, que deve estar em posição neutra ou leve rotação externa. Para isso, a mão tem que estar paralela ou quase paralela ao corpo. Se a mão estiver com o polegar muito voltado para fora, o braço está em rotação externa. E se estiver rodado para dentro, está em rotação interna. Mas é muito importante também olhar para o cotovelo do paciente, porque a pessoa pode estar com o ombro e o braço rodados para dentro e só a mão rodado para fora. Verificar não só o braço, mas o cotovelo e a mão garante que todo o membro superior esteja em posição neutra ou leve rotação externa. E nós podemos conferir isso na imagem da ressonância magnética do ombro no plano transversal, imaginando que a cabeça do húmero é um relógio. Nesse caso, o tendão da cabeça longa do bíceps, que está aqui localizado no sulco ou goteira bicipital, ele está em 12 horas quando o braço está em posição neutra, sendo aceitável que ele esteja até 11 horas, o que indica que o braço está com leve rotação externa. Se o tendão da cabeça longa do bíceps estiver lateralizado, ou seja, mais perto de 10 ou 9 horas, indica uma rotação externa mais acentuada. E se ele estiver rodado para dentro, ou seja, mais perto de 1, 2 ou até 3 horas, indica uma rotação interna excessiva. Analisando agora a imagem desse paciente. Nesse caso, o local esperado da goteira bicipital seria aqui, entre as setas que indicam 12 horas e 11 horas. Mas o tendão ele está aqui, rodado mais medial, em torno de 2 horas, o que indica rotação interna excessiva. Já nesse outro paciente, a gente sabe que ele foi posicionado com rotação externa, porque o esperado seria o bíceps estar aqui, entre 11 e 12 horas. Mas o bíceps está mais lateral, então há rotação externa excessiva. Embora as duas posições não sejam adequadas, o adequado é posição neutra ou uma leve rotação externa, a rotação interna é muito pior. E a gente vai ver por quê nesses exemplos aqui. Nesse caso 1, de novo, esse aqui era a posição esperada do tendão do bíceps, mas ele está rodado para dentro, então o paciente está em rotação interna. Olha como a gente começa a ter dúvida em relação ao exame. A gente nota que a cabeça do húmero, ela parece que está um pouco subluxada posteriormente. Só que a gente fica na dúvida se valoriza, se é um achado real, ou se isso aconteceu porque o ombro está rodado. Então, já é o primeiro problema. O outro problema é a avaliação do labrum e dessa porção anterior aqui da articulação. Porque a gente começa a ver imagens que a gente fica na dúvida se é um corpo livre, se é um fragmento labral destacado. O que acontece nesse caso da rotação interna? A cápsula articular, ela fica redundante, ela se dobra sobre ela mesma, ela acaba se insinuando no espaço articular e você acaba identificando aqui vários tecidos embolados em que a gente tem dificuldade de diferenciar o que é labrum, o que é cápsula, o que é ligamento glenomeral, o que é tendão subescapular. Nesse outro caso aqui também, em que o tendão deveria estar aqui, e que a gente até fica difícil de identificar onde está a goteira bicipital. E aí você começa a confundir, achando que isso aqui, por exemplo, seria o bíceps medializado superficialmente ou subescapular, que você começa a perder uma série de parâmetros, não só da congruência articular glenomeral, mas também da medialização do bíceps. E você continua com aquele problema de ficar tudo aqui embolado, labrum com ligamento, com cápsula, com tendão.
Esse aqui já é um caso em que o paciente ficou em rotação externa, né? Como a gente pode ver aqui com o bíceps rodado para fora. Se a gente for comparar a rotação interna com a rotação externa, é inquestionável que a rotação interna é muito pior, que dá muito mais dúvida diagnóstica. Tem casos que a gente precisa até reconvocar o paciente para repetir o exame. Em vários casos de rotação externa um pouco mais excessiva que o usual, geralmente isso não costuma atrapalhar muito o exame. O problema é que nem sempre isso é verdade. Em alguns casos, como esse aqui, que o paciente ficou com uma rotação externa bem excessiva, você pode ter a avaliação do lábio posterior prejudicada. Por isso que o ideal é que a gente sempre tenha cuidado em posicionar bem a bobina e garantir que o paciente está em posição neutra ou leve rotação externa. Bom, pessoal, por hoje era só. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de assistir os outros vídeos da playlist Tech Talk, em que a gente dá muitas dicas sobre o posicionamento, erros técnicos, artefatos, enfim. São vídeos voltados para que a gente tenha os exames de músculo esquelético da melhor qualidade possível. Até a próxima!